Muitas vezes eu me pergunto se eu devia continuar medindo a pressão arterial no consultório. Porque nós sabemos que a pressão arterial no consultório sempre mostra níveis mais elevados do que fora do consultório. A maior parte das pessoas. E alguns são poucos milímetros, outros são muitos milímetros. De modo que muitas vezes o indivíduo passa a ser hipertenso no consultório e é normotenso fora do consultório. E eu sempre meço a pressão dos pacientes, porque na realidade existe um critério de qualidade da consulta médica. E se o paciente for a um especialista em hipertensão e ele nem medir a pressão arterial, ele vai dizer, puxa vida, foi um médico especialista e ele nem mediu a pressão. Isso é um absurdo. Então, apesar de eu confiar mais na medida da pressão feita em casa, com aparelho confiável que eu recomendo, com as medidas técnicas que eu recomendo, eu confio mais do que na medida de pressão de consultório. É lógico que tudo que nós conhecemos a respeito de hipertensão foi obtido com a medida de pressão de consultório. Então, ela tem correlação com morbidade, mortalidade, mas a medida feita fora do consultório tem mais correlação, tem uma correlação melhor. Seja a monitorização residencial da pressão arterial ou seja a monitorização ambulatorial da pressão arterial. Eu sempre recomendo, no início, uma monitorização ambulatorial da pressão arterial e depois, para avaliação do tratamento, a pessoa mede a pressão em casa, a monitorização residencial da pressão arterial. Então, é muito curioso, uma vez veio um indivíduo inglês fazer uma palestra aqui no Brasil, e ele disse que não tinha mais hipertensão do avental branco no consultório. E causou espanto na plateia. Como não tem mais hipertensão? Ele disse, eu não meço mais a pressão no consultório. Eu só me guio pela pressão que o paciente mede em casa ou na monitorização ambulatorial da pressão arterial. Então, na realidade, nós poderíamos nos basear somente nas medidas fora do consultório. Mas esse critério de qualidade é muito importante. E por isso eu continuo medindo a pressão. Na realidade, quando eu era residente, a gente não media a pressão fora do consultório, não existiam aparelhos confiáveis. E o que acontecia? O paciente chegava no ambulatório com pressão alta, você dava mais remédio. Ele voltava com a pressão alta, você dava mais remédio. Mas fora do consultório ele já estava com a pressão baixa. E muitas vezes ela ficava baixa demais. Quando o paciente tomava todos os remédios, às vezes não conseguia levantar. Então, hoje em dia, graças à medida fora do consultório, nós podemos nos guiar com medidas confiáveis que são recomendadas, seja a monitorização ambulatorial, seja residencial, e isso faz com que a gente se oriente melhor e possa orientar melhor a medicação do paciente. Mas, de qualquer maneira, frente a esse critério de qualidade que os pacientes exigem, eu continuo medindo a pressão no consultório.